Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Amor, União Espírita de Mariolá. Na noite de hoje, vamos receber a nossa irmã, amiga, Hilda, com o tema da palestra Fora da Caridade Não Há Salvação. Seja bem-vinda, Hilda. Obrigada, Carmen. Boa noite, amigos. Boa noite aos presentes. Boa noite aos que estão online. Na verdade, essa é uma experiência nova aqui, tá? Então, nós estamos ainda nos familiarizando com toda essa coisa da tecnologia, que se faz necessário nesse momento. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu me encontro aqui nessa casa novamente. É um lugar que, quando eu venho, eu me emociono, sabe? É bem interessante isso aqui. É uma alegria, né? Depois de toda essa pandemia, né? A gente continuar nos nossos trabalhos, que a gente tenha tido a oportunidade de permanecer ainda na Terra, né? Para cumprir aí com a missão, com o propósito de vida, né? Então, hoje é um dia de gratidão para o meu coração. E aí, quero compartilhar nesse momento com vocês, na verdade, né? Que a gente possa fazer o entendimento, de novo, né? Desse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Eu acho esse tema um tema muito atemporal, sabe? E nos dias atuais, ele se faz muito mais apropriado, sabe? Para o que nós estamos vivenciando. Porque eu tenho a sensação de que nada será mais como antes, não é? Então, nós, os trabalhadores da última hora, considerando o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos muitas coisas a fazer. E uma das coisas que nós vamos precisar é compreender, na prática do nosso dia a dia, esses textos evangélicos, essas parábolas, as bem-aventuranças. Nós vamos ter que praticar, não temos mais tempo, sabe? Ou, senão, não participaremos mais desse processo aí de transição. Nós temos que tomar uma atitude, e essa atitude é uma atitude de coração. O nosso coração tem que participar, a nossa intuição. Nós não poderemos mais mascarar nossa condição de religiosos. Nós temos uma herança judaico-cristã de uma religiosidade fanática, de uma religiosidade para mostrar muito para os outros, de uma religiosidade que busca a salvação. Esse capítulo ele trata muito dessa questão. Todas as nossas buscas religiosas, elas estão sedimentadas nisso. A busca da salvação, como posso fazer para me salvar, um lugar no céu, um lugar no nosso lar, para nós os espíritas, um lugar numa casa de passagem, né? Como seremos recebidos no plano espiritual, nessa fase agora que houve muito desencarne, assim, direto, e assim, eu sou lá de Rondônia, né? Já lá com a fronteira com a Bolívia, o nome da minha cidade chama Guajará-Mirim. Então, a maioria dos meus amigos, pessoal que continuou lá, morreu agora. Todos os dias a gente ficava até com medo de ligar a rede social, porque já tinha lá 1, 2 que tinha desencarnado. Porque é uma cidade que está sem hospital, e nessa condição as pessoas passavam mal e tinham que chegar até Porto Velho, que são 5 horas de carro. Então, quando chegavam lá, já não aguentavam mais, então desencarnavam. Então,
E aí, todo dia eu me deparava com aquelas mensagens, né? E aí vinha a minha história, é como se eu fosse passando a limpo assim, um pouco a minha história, não é? E aí, uma coisa que vinha muito era isso, né? A lembrança desses amigos, do quanto a gente compartilhou, e como que eles estariam agora nesse momento de partida. E aí, então, eu comecei a pensar muito em relação a isso, sabe? Em relação, porque a gente fica na Terra e a maioria do tempo que a gente se dedica na Terra é em busca da estrutura material, em busca de termos, né, uma boa casa, uma boa condução, renda, patrimônio, está tudo certo, não tem problema. Só que nós gastamos muitas horas com isso. E aí a gente gasta muito poucas horas com esse amadurecimento espiritual. Portanto, esse desejo que é genuíno em todos, que é a salvação da nossa alma, ela fica de lado. E, muitas vezes, a maioria de nós vai se dar conta disso quando estamos já de partida, ou quando parte alguém muito próximo a nós. Sério. Aí eu ficava pensando, gente, e se fosse eu? Será que eu estaria preparada? Não, não estaria. Sabe, então, fui me deparando com esse mergulho, né, que a pandemia também trouxe muito isso, esse dentro de casa foi muito para dentro de nós mesmos também, né? Parece que se reconfigurou. Para aqueles de nós que se permitiu, a vida deu uma reconfigurada. E aí algumas coisas, mudanças, né? Crenças, uma olhada para esses valores, né? Para essa coisa que foi estruturado até agora, essas verdades absolutas, né, que nós tínhamos, muitas vezes estávamos a serviço de um padrão familiar, um padrão social, um padrão estrutural, que foi no modelo aprendido, não é? E que nós estávamos com muita dificuldade e ainda temos de nos despojar disso. Então, mas por que a Hilda, você está fazendo essa introdução? Porque hoje, relendo aqui de novo, não é fora da caridade não há salvação. Nossa, me falei, meu Deus, é uma leitura renovada, né? Uma leitura reconfigurada também. Considerando que todos nós nos tornamos religiosos porque queremos nos salvar. Vamos começar a refletir em torno disso. Queremos um lugar bom. Quando morrermos, queremos encontrar, né, a salvação. Mas o que seria, então, isso? Seria nós chegarmos... Eu ficava até pensando, gente, quando eu estiver saindo do torpor da morte, será que eu vou ter condições espirituais de fazer uma oração, meu Deus? Para me equilibrar, para prestar, porque é isso que... Emmanuel nos alerta. Nenhum de nós terráqueos passará por este transe com tranquilidade. Todos nós passaremos por este transe nos perturbando. Então, o que irá nos valer nessa hora? Uma boa oração, aquela que vem do coração, da alma, e a conexão que nós tivermos mantido com os espíritos superiores, com os bons espíritos, aqueles que nos ajudam. Então, eu me flagrava assim, pensando, se eu desencarnasse hoje, recebi de um grande amigo, que nós tínhamos muita afinidade, e aquilo doeu, não fiquei ali aquele dia, não é? Doída, assim, lembrando, recordando da nossa mocidade, da nossa adolescência, e do que ele me disse a última vez que nós nos encontramos, que foi 2 anos antes. Ele estava com câncer, né, e usava uma bolsa de colostomia. Então, estava chuviscando, e ele que fez questão de ir lá onde eu estava, porque ele queria me ver. As irmãs que estavam cuidando dele, irritadas, tipo, você não pode pegar esse sereno. Aí ele falou, me deixa, eu tenho que ver aqui minha amiga, minha irmã. E aquilo, quando ele falou isso, né? Aí me abraçou, aí falou assim para mim. Eu falei, mas amigo, o que está acontecendo? Magrinho, que ele estava com câncer, né? Então ele falou assim, ai, amigo, eu estou com câncer. Aí abriu a camisa e estava com a bolsa de colostomia e falou para mim, amiga, hoje eu estou aqui com você, amanhã eu não sei. Hilda, eu estou morrendo. E aí se emocionou, também me emocionei. Então eu fiquei lembrando desse encontro, sabe? E aí fiquei pensando, falei, Jesus, ajuda o Braz para que ele possa fazer uma oração que ele tenha treinado na Terra, que as suas ações lhe deem agora, lhe outorguem agora, né? Que é o bem que tu fazes, é o advogado, é o teu advogado amanhã.
Tomara que ele tenha um advogado de peso agora, meu Deus, para que, no momento que ele fizer a prece, ele sintoniza com um benfeitor, e esse benfeitor possa vir acalmar o coração dele, porque, segundo Emmanuel, a gente entra mesmo num processo de como se nós estivéssemos em transe. E quanto mais apegados às coisas na Terra, quanto mais dificuldade nós tivermos para lidar com isso, mais dificuldade teremos, né? Então, aí, fora da caridade não há salvação. Bom, precisamos, então, reforçar, não é? A nossa imunidade para, quando nós fizermos a nossa passagem, nós tenhamos aí uma condição favorável, enquanto cristãos e espíritas, né? Penso que para nós será uma coisa muito mais séria, porque nós temos acesso a informações, segundo nos diz Emmanuel, no Vinha de Luz, para além do entendimento comum e vulgar na Terra. Então, isso encerra para nós, os espíritas, um comprometimento muito maior. Compromisso muito maior, aliás. Com tudo isso. Porque se nós temos um entendimento e conhecimento de coisas que estão para além, não que só sejamos melhores, mas é porque os espíritos nos dão muita informação. Nós, com a nossa mediunidade, captamos muita informação, vimos aí muitos testemunhos, não é? De socorro, de auxílio, de intervenção. Então, é uma teoria e é uma prática na doutrina espírita. Então, ele diz que nós temos um patrimônio que é extremamente diferenciado do que as outras religiões podem proporcionar. Mas também, como todos os religiosos, nós queremos também um lugar bom, né? Queremos ir para o... Não entendemos mais o céu como entendíamos quando estávamos como católicos, mas agora, como estamos como espírita, entendemos o céu de uma outra forma. Então, o que será preciso? O que precisamos nós desenvolver, né? Porque nós já conhecemos, nós já sabemos, né? Esse texto já lemos e relemos várias vezes, né? Eu mesmo já perdi até a conta. Mas o que precisamos, então, entender fora da caridade na salvação? Kardec sintetizou, estruturando toda a doutrina em cima dessa frase. Né? A doutrina espírita ela tem uma estrutura, a base dela é fora da caridade não há salvação. E Jesus colocou como condição única, não foi? Ela é uma das condições. Não. A caridade e a humildade. Né? Em resposta ao doutor da lei, né? Que veio lá questionar. Então, eu quero pedir licença a todos vocês, que eu quero ler a parábola do bom samaritano, porque nós vamos, então, fazer o nosso entendimento atemporal acerca desta passagem, colocando para os nossos dias atuais. Quem é o samaritano? Quem é o sacerdote? Quem foi o levita? Quem são os sacerdotes de hoje? Quem são os levitas de hoje? Quem são os samaritanos de hoje? Entendendo a postura caridosa do samaritano, mas, ao mesmo tempo, revertendo uma misericórdia para entender o levita, o sacerdote, que eram criaturas tidas como pessoas de fé, mas que naquele momento crucial da necessidade do samaritano não conseguiram. Que é a posição, muitas vezes, de muitos de nós, né? Nessa vida que nós levamos. Então, o doutor da lei, né? Olha como que é atemporal isso, né? Levantou-se para tentá-lo, fez a questão. O que é preciso para possuir a vida eterna, Senhor? Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? O que ledes? Porque nós já sabemos, olha como que a coisa é atemporal. A gente já leu, a gente já entendeu, porque a gente tem um cognitivo preservado. O danado é praticarmos, colocar na nossa vida o entendimento.
Esse que é o nosso desafio maior, que também era na época, né? Aí o doutor, que era um sá, respondeu, né? Amareis o vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e espírito, e o vosso próximo como a ti mesmo. Olha, ele sabia, nós sabemos também. Jesus lhe disse, não. Aí ele continua: amareis Deus do vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa força, de todo o vosso espírito, e ao vosso próximo a si mesmo. Jesus lhe disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Então, você entendeu a leitura, meu caro. Mas você pratica como isso? Porque todo entendimento ele precisa de uma prática. Toda teoria ele tem que ter uma prática. A teoria, muitas vezes, é a pesquisa de campo. A parábola do bom samaritano é uma pesquisa de campo. Estava ali, na comunidade. A comunidade nos dá diariamente observações que nós podemos fazer as intervenções. Agora, a gente vai lá, pesquisa, faz entendimento, mas a aplicação do negócio é que fica emperrando esse advogado para salvar a gente. Porque o entendimento sem a ação é igual o livro que fica na estante sem ser lido. Enfeita a estante, mas não tem utilidade. Todo entendimento ele encerra numa ação, né? Aí, às vezes, até o espírito ele entende muitas vezes esse processo da caridade como um processo de dar a esmola, né? E aí o espírito tem todos os religiosos. Aí o Emmanuel diz isso. A esmola, quando ela é dada de coração, ela tem o seu valor. Mas não é ela que vai determinar. Muitas vezes, promover aquele indivíduo, perdoar aquele indivíduo, auxiliar aquele indivíduo, tá difícil caminhar 1000 passos, caminhar mais 2000 passos com aquele indivíduo. Isto exige de nós o caminho do meio, porque nós estamos sempre estruturados, a sociedade ela se estruturou muito no conceito de certo e errado, bom, bonito, bom e belo, feio, bonito, certo e errado, os dois extremos. Então, ou está lá ou está aqui, não tem meio termo. E muitas pessoas, inclusive, têm esse discurso. Olha, comigo é 8 ou 80. Comigo é assim, papão, valeu, pão, queijo, queijo. E essa teoria é uma teoria que ela dicotomiza, que ela continua dicotomizando. É também uma herança do que os nossos outros filósofos estudaram, como René Descartes, mas que deixaram ir... Oi? Pode, filha, com certeza. Então, ele fez a teoria, mas outras teorias já vieram dizendo que não é dicotomizando o homem que vamos salvá-lo. Vamos entender esse homem já com uma visão mais integral. Aí vieram as teorias sistêmicas, hoje as teorias holonômicas, não é? Para dar esse olhar mais, né, sistêmico, não considerando apenas o corpo do indivíduo. Mas nós, no entendimento, tem muita coisa que norteia a nossa vida que ainda está nessa dicotomização do certo e errado. Então, a parábola do bom samaritano, ela nos leva ao entendimento do caminho do meio. Nem 8, nem 80, né? Porque existem essas são 3 forças agora. Uma ativa, uma passiva e uma neutra, que fica no meio. Então, acontece um evento aqui ativo, tem uma passividade diante da dor, do sofrimento, do aturdimento, e aí, geralmente, quando está só nessas duas, racha. Ou fica um problema estanque. É onde as pessoas adoecem, Babi acabou de falar. Uma mágoa, um ressentimento, um ódio, um despeito, uma inveja, um medo, receio. O ser humano é um ser que ele tem receio, ele tem medo de perder, ele tem medo de dar ao outro o direito que ele também tem.
Isso está... Eu estava ouvindo uma palestra de Alberto e concordo plenamente com ele. Isso está muito na criança ferida que cada um de nós carrega consigo. Nós temos uma criança que foi ferida. E essa criança precisa ser acolhida hoje por nós. Nós é que temos que fazer essa transferência de responsabilidade que antes era dos nossos pais, e muitas vezes a gente transfere para a relação conjugal, para a relação com a nossa mãe, a gente já numa vida adulta, não é? Ou de um filho, mas porque a gente não quer assumir a responsabilidade de olhar para aquela criança e falar: hoje eu sou responsável 100% por você. Eu vou cuidar de você e não permitirei mais que sofrimentos, que ninguém cause sofrimento a você, porque eu vou cuidar de você. Não significa que o outro não vá me ferir. Significa que quando o outro me ferir, eu vou administrar. É isto que a parábola consinta. Ela traz nem 8, nem 80. Quando veio para o caminho do meio é que nos diferencia. É ele que fala de Hilda, de André, de Babi, de Miriam. É ele que fala da individualidade. É o caminho do meio, não é o 8 e 80. 8 e 80 todo mundo faz. Todo mundo faz isso, é capaz de fazer. Agora, o caminho do meio é somente para aqueles que já estão num entendimento mais ampliado. Ou seja, alguém me feriu. Eu me impacto, porque eu sou humano. Eu tomo aquele impacto. Mas, imediatamente, eu vou colocar os meus recursos. Eu não quero ser salvo? A responsabilidade de me salvar é minha, não é de ninguém. Não é de Deus. Aí fica lá rezando, faz via sacra, faz novena, pede para o espírito baixar, incorpora, pergunta do coitado, fica atormentando os outros. Isso é a criança ferida. Querendo que os outros lhe deem uma resposta. Ah, fala para mim, tem cura isso? Vai, vou me salvar? Sei lá, é você que tem que se curar, criatura. Então, o caminho do meio é o exercício. Ah, eu vou tomar minha mágoa. Ah, eu sou meio invejoso. Eu sou maledicente. Adoro falar mal dos outros. Ai, meu Deus, vou segurar minha língua. Lá vem fulano que atiça minha língua. Eu vou segurar. E aí, fulano? Toma água, que dizia o Chico Xavier. Vai tomar água, não é? Vai, ter uma amiga que ela chega, olha, fulano, vai tomar... Ela já começa a rir. Eu digo, toma água, criatura. Não vem aqui atizar o meu ouvido com essa coisa, porque eu já vou querer conversar também, porque a gente sempre tem uma opinião formada sobre o outro. Vocês já viram como que a gente é especialista no outro? Agora, na gente está aí, a criança ferida. Compreendeu? Esta sociedade ela está desse jeito por causa disso. Um bando de criança mimada, gritando, urrando ali na esquina, esperando que o outro resgate, mas para dar conta do outro, faz até fila. E dá receita. Vocês estão gostando? E dá receita, compreendeu? E quer dizer como é que o outro tem que fazer, frito, assado, cozido. Ora. Então, olha a proposta nazarena. A proposta nazarena. Porque agora a gente lê na sociologia, filosofia, na psicologia e ciência, tudo falando disso. Mas, gente, a gente já tinha lido esse negócio. A gente já sabia que era assim. Agora eles falam, nossa, agora fica o bicho da goiaba. Aí num treinamento, você viu, o cara falou, já ouvi, já sei. O diabo é praticar isso aí. Tem que ter agora um movimento de exercício de tudo isso, porque é isso que vai ser o advogado, menino, lá na hora. Porque o bicho vai pegar lá na hora se a gente não tiver isso aí. Aí, Jesus, né? Sabia que era o camarada lá, era todo arrogante, ele foi lá e disse para o cara: um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram de ferida e deixaram lá ele meio morto. E eis que, de repente, um sacerdote, pensem bem nessa figura, não vou falar dele, passava pelo mesmo caminho.
E, tendo-o notado, caído ali no chão, foi lá para outra rua, passou longe. Falou, ah, meu Deus, deve ser um perigo. Olha como que isso é atual, né? A gente vê lá o cara, e será que não é ladrão, não, hein? Ave Maria. Já passa para o outro lado, acelera o carro, levanta o vidro do carro. O medo. Nós temos um medo insano. Nem vive direito, tem medo de perder a vida. Eu vou até com medo de morrer com o pessoal do Covid, né? Você está vivendo bem? Como assim? Não. Está vivendo bem? Que é para não sofrer, para não entrar nessa noia. Mas o que é viver bem? Digo, eu lhe pergunto, o que é viver bem? Por que está com tanto medo de morrer? Está com medo de perder o quê? Essa vida pouca que você está levando, porque essa vida está pouca. Uma vida triste, depressiva, sem prazer. Que tipo de vida é essa? Está cultuando isso? Às vezes até por morrer, vai para o plano espiritual, prepara e volta. Cruz, credo, Hildo. Eu digo, mas, gente, olha a dificuldade de falar da morte. Deveria ser natural, né, para nós? Bom, então o sacerdote foi lá para o outro lado. Um levita, esses caras tudo era tido como pessoas benquistas na sociedade, tinham condições, tinham religiosidade e propagavam essa religiosidade. Olha, cuidado quando a gente propaga uma religiosidade. Nós temos responsabilidade com esse negócio. Fala que daqui a pouco a pessoa te vê numa ação totalmente contrária ao que tu está professando. Tu está querendo enganar quem? A ti mesmo. Fica até feio. Hoje, gente, é feio não falar a verdade. É sem graça, é cafona. O pessoal fica falando, ai, que ridículo fumar. Só critica, né? O tabaco. Feio é não falar a verdade, é não sustentar uma posição que você está pregando. Isso é feio, gente. É vergonhoso isso. Eu nem me dei conta disso. Gente, que coisa feia. E quando você chega perto de pessoas que estão desenvolvendo essa sensibilidade, as pessoas captam. Fica mais feio ainda. E cada vez mais, somente esse pessoal mais jovem. Menina, esse povo está anos-luz na nossa frente, hein? Eles captam assim, ó. Ah, papai não estava falando a verdade, não, doutor. Papai estava mentindo naquela hora. Mamãe estava... Falam desse jeito. Eu percebi que papai mentiu, doutor. Mamãe. E daquele negócio que fica naquele celular lá? Eu já falei, toma cuidado com aquilo. Olha, 12, 13 anos de idade. Aliás, é muito comum hoje, né? As infidelidades sendo descobertas pelos filhos. Eu sou terapeuta de família. Eu vejo isso muito. O filho adolescente foi lá e vê que ele sabe mexer até com o zóio daquele negócio. Então, o levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo o homem caído, também passou longe. Mas o samaritano, que viajava, olha, ele estava viajando, passando pelo lugar onde estava o homem, tendo-o visto, ficou tomado de compaixão. Deu aquela sensação, né? Meu Deus, alguém precisando de ajuda, né? Aí ficou tomado de compaixão, aproximou-se, passou azeite, vinho nas feridas daquelas crianças, enfaixou, desceu, então, do cavalo para fazer tudo isso, colocou o indivíduo em cima do cavalo dele, significa que ele foi a pé puxando esse cavalo, até a primeira hospedaria. Chegando lá, né, posou com o homem doente. Ficou no hotel. No dia seguinte, ao amanhecer, procurou o dono da hospedaria e recomendou, dizendo a ele, olha, trate bem, que quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que, porventura, você tenha tido com essa pessoa. Ok. Aí Jesus faz a pergunta, né? Qual desses três, né? Parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos ladrões. Aí o doutor da lei, que era inteligente, aquele que usou de misericórdia. Aí ele falou, vai tu e fazes o mesmo.
Nesse está dizendo assim: queres ser salvo, meu filho? O único caminho é a caridade e a humildade. Não tem outro caminho. Não, a gente pode virar para dar, rezar, fazer novena, acender vela, bater pé, o que você quiser fazer. Pode fazer tudo para encher linguiça. Vai te ajudar de alguma forma, alivia daqui. A responsabilidade é tua. Tu tens que olhar para as tuas encrencas. Na fala do Albertinho, né? Alberto Almeida gosta de usar esse termo. Qual é a tua encrenca? Por isso que Sócrates, antes de Cristo, já falava: conhece-te a ti mesmo. Porque ele entendia que esse conhecimento, esse autoconhecimento, facilitaria a nossa estada na Terra. Somente se conhecendo, o indivíduo poderia passar por dias mais gloriosos na Terra. Porque se ele é alheio à sua própria história, ele não vive, ele sobrevive. Que Emmanuel fala: partem todo dia da Terra pessoas que estavam apenas sobrevivendo e não vivendo, e não cumprindo com a sua tarefa, com o seu processo de desenvolvimento. Então, nós vamos entender que, né, considerando aí esses três personagens, né, o sacerdote, o levita e o samaritano, que são pessoas igual nós, são pessoas comuns, igual nós, trabalhadores, né? Uns já professaram lá coisa da religião, seguiram a carreira, o outro lá, o levita, né, que via conversando com as pessoas, era um tipo de um político, né? Um influenciador ali, era o influencer da época, né? E o samaritano, que era um homem comum, trabalhador, né? Viajava, deveria fazer vendas, não sei. Mas que cada um com a sua necessidade, com sua crença e com seu entendimento do que é ser cristão, com seu comportamento ainda aqui, né, de uma forma mesquinhada. O sacerdote deveria estar num processo sério de influenciação. Tem até um livro, que agora eu não me recordo, que fala bem disso. A culpa, né? Uma consciência não tão tranquila e apurado, medroso, atormentado muitas vezes, né? Por uma paranoia. Ficou até com medo de se aproximar. Quantos de nós não tem isso, meus irmãos? É meio paranoico, eu tenho medo, será que eu não vou pegar doença? Eu não gosto de doente, eu não gosto de gente pobre, sujo, eu não gosto de preto, eu não gosto de gay, eu não sei, me sinto mal. Olha, quantos de nós, meus irmãos? Eu não gosto de doente, eu não gosto de aidético, eu tenho medo de aidético, pode pegar. Eu não gosto de velho, idoso, cheira mal. Eu não gosto de criança remelenta nesses abrigos. Quantos de nós, meus irmãos, não nos comportamos como um sacerdote? Nos amedrontamos diante de um problema, às vezes até dentro da própria família. Tem lá o nosso idoso, a nossa criança, o nosso adolescente rebelde. Na conjugalidade, quantas vezes na conjugalidade nós somos profundamente desrespeitosos, não estamos nem aí, faz igual o sacerdote, passa direto, a pessoa está falando com a gente diz: cala a boca, quero conversa com você hoje. Se meter em confusão. Oi? Se meter em confusão. Se ele fosse socorrer o sacerdote, a pessoa, será que vai me culpar que eu? Exatamente. Ele não queria manchar, né, a sua reputação social. Quantos de nós fazemos isso? Por isso que ele fala, caridade e humildade. Precisa ter um coração muito simples.
para a gente fazer as tarefas que nos competem, a gente precisa ter simplicidade de coração, tem que largar a mão dessa arrogância, de achar que a gente é melhor. Quantas vezes a gente julga? Olhamos assim, quem será? Eu estava esses dias na piscina do meu prédio e tinha uma moça, e aí as outras mulheres casadas com seus filhos, todas assim no outro, né? Né? E essa moça sozinha com a cerveja dela lá, e eu percebi assim que o grupo não interagia de jeito nenhum com ela. Aí ficam ali, aí minha filha e tal, de repente eu falei assim, aí vamos, ela estava com uma caixinha de som, né? Tocando um sambinha, que eu adoro. Eu falei, menina, vamos compartilhar esse samba aí? Falei, aí ela, falei, não, senta aí, bota aqui. Ela colocou lá na mesa, mas olha, a mulher acabou de separar e estava num sofrimento assim atroz. E as outras mulheres casadas, seus maridos, algumas grávidas, orgulhosamente, excluindo aquela que poderia ser uma ameaça. Então, todos os dias a vida nos dá exemplos desses comportamentos humanos e que muitas vezes está lá o sacerdote representado. E, às vezes, o sacerdote é nós, com uma atitude, muitas vezes, também de exclusão, de não querer se contaminar, de não querer se macular seu nome. Qual o nome? Se temos que fazer a caridade. Né? O levita daquela época era também considerado esse homem, né? Que ficava ali transitando, era uma forma de fazendo sua politicagem, suas coisas. Hoje é muito comum nós vermos isso, as pessoas tentando, né, convencer as outras das suas ideias, aqueles bonachões, falantes, bem posicionados, bem vestidos, né? Falando de sucesso. Hoje, então, com essa mídia, que nós temos modelo de sucesso, mas que na hora que precisou dar ali um testemunho, também muitas vezes a gente não consegue. A gente fala, e na hora lá também poderia estar influenciado, igual nós ficamos, sedimentado em crenças absolutas, em valores absolutos, crenças limitantes, que não lhe deram a oportunidade. Na hora que apareceu a oportunidade, ele não conseguiu. Também. No alto do seu processo de influenciação, porque nesses processos todos têm influenciação forte espiritual, nós sabemos disso. Mas esse dia a pessoa chegou para mim e falou, olha, doutor, eu estou com 47 anos, estou até hoje, não consegui me firmar no meu trabalho, estou morando com meu pai, com a minha mãe, e eu fui lá num terreiro na guia e me falaram que eu tenho um obsessor que está comigo desde que eu nasci. Eu digo, ele deve ser parente do meu. Ela chegou dizendo, como se isso fosse, né? Eu falei, esse daí deve ser parente do meu obsessor. Como assim? Eu disse, não, porque eu também tenho um. Aquela secretária que está lá fora também tem, né? Todo mundo tem um desse, minha filha. Que tu acha que eles ficaram felizes porque reencarnou? Ficaram, não. Ficaram chateados porque eles queriam vir. Mas como eles não estavam ainda muito preparados, né? Não é que não esteja preparado, mas para nós foi dado, porque talvez alguma coisa boa a gente fez, aí a gente vê. Aí eles ficaram na cola para dizer, tu foi, deixa eu ver se tu vai dar conta. E o teu deve estar contente contigo. Eu acho que ele nem está te obsediando, acho que todo está obsediando, né? Por quê, doutor? Eu digo, porque tu até hoje está na casa do teu pai e da tua mãe, não trabalha, não faz nada, só no bem bom, e não vai crescer, não, é? 47 anos. A senhora está me ofendendo. Eu digo, eu? Falei, olha, se você quiser ouvir a verdade, você me procure. Se não, vai beber leite, que é neném. Se você quiser ouvir a verdade, pode vir conversar comigo, mas senão você tem que beber leite. Pode continuar bebendo leite, não tem problema. Porque nós não temos mais... Ela é espírita, nós não temos mais tempo, minha irmã. Pelo amor de Deus, você vai desencarnar daqui a pouco. Não fez nada, ficou aí no playground brincando até hoje. E o obsessor nadando de braçada. Acho que ele já nem quer mais ficar com você, porque já está cansada. É uma mulher que não se vira. Aí ficou um pouco engraçado, né? As pessoas às vezes se assustam comigo, mas o negócio é assim. Porque nós não temos mais tempo. Olha o levita em nós.
Aí lá veio o samaritano, cara, né? Não tinha religião, não tinha... Porque esse texto, ele é tão maravilhoso que é assim, ó, a felicidade é reservada ao justo. Olha, a tranquilidade de alma, a paz de espírito está reservado para os justos na Terra. E a infelicidade para aqueles que são mal, que perseguem o outro disfarçadamente, porque agora é uma perseguição discreta, tá? A gente é light para perseguir o outro. A gente não gosta, não, a gente vai só minando. Entendeu? A gente vai só dando uma catucadinha aqui, uma catucadinha ali, como quem não quer nada, ainda pede perdão, meu Deus, não perdoa. E continua lascando com a vida do outro. Do que se trata? Nós agora vamos precisar aprender a falar a verdade. Nós já sabemos a palavra do bom samaritano. Agora o nosso compromisso é com a verdade. Qualquer coisa que a gente for fazer, a partir de agora, que não for verdade, não fale, fecha a boca, tome água. Ou vamos seguir o exemplo de Chico. Enche essa boca de água, pelo amor de Deus. Porque esse planeta precisa desse processo de mudança. Se nós somos os trabalhadores da última hora, a responsabilidade a hora é essa. Não tem mais. Porque ele fala, a felicidade, que é a tranquilidade, que é a paz de espírito, que é não sermos perseguidos constantemente por um processo sério obsessivo. Divaldo, numa das últimas falas, ele disse que ele estava fazendo oração, vocês devem saber disso já, né? 40, olha, eu fiquei até 40, quando ele olhou, tinha 40 entidades das trevas olhando para ele, parado. Ele falou, do que se trata? 40, o número, né? E a entidade fez questão de falar, nós aqui somos 40. Nós viemos aqui te dar, sei lá, com o livrinho, com os nomes, né, que ele ora, nós viemos aqui te dar um recado. Nós representamos a falange daquelas entidades que você entende como perversas. No nosso trabalho hoje, nós não temos outra ocupação que não seja seguir vocês, os espíritas. Agora chegou a hora de vocês testemunharem. Isso vai ser na conjugalidade, na família, no trabalho, na via pública, no movimento espírita, aonde vocês estiverem, nós estaremos para testemunhar se vocês vão dar conta do que vocês estão pregando. E desapareceram. Divaldo falou, gente, a pluma, tá? Porque é isso que o bicho vai pegar para o nosso lado. Foi um pouquinho antes da pandemia. E nós temos visto coisas muito sérias acontecer. Individualmente, com as famílias. Todas as estruturas ruindo. Grandes estruturas, grandes formações. Se não for de verdade. E aí é evangelho. A verdade surpreenderá a toda a gente. Então, esse samaritano, ele é um de nós, sobrecarregado, cheio de tarefas, cheio de ocupações, não é? Ali nos seus desencontros também com a sua necessidade material, psicológica, espiritual. Mas ele, quando ele viu a cena, ele olhou para a cena. Nós precisamos treinar o nosso olhar, né? Tem muitas pessoas, vocês podem ver, né? Eu tenho feito isso já há algum tempo. As pessoas que estão, os transeuntes, né? Que, com as suas petitórias no sinal, às vezes na rua. E aí, quando eu estou indo, eu falo assim, olha, meu Deus, eu quero sintonizar com o que for de muita necessidade hoje. Estou disposta. E aí, menino, do nada vem uma coisa assim, eu olho, e aí eu já me emociono com aquela cena, com aquela... Aí, então, eu dou um jeito de me aproximar para ver qual a intervenção. Porque se nós ficamos nesse medo, que muitas vezes é um medo paranoico, né? Fechar a criança se aproxima, o transeunte, a gente já levanta o vidro rapidamente, quem tem medo que ele dê uma facada na gente, está com medo de morrer.
Pergunta para você, está com medo de morrer? Está assombrado? Por que você está com tanto medo de morrer assim? Se é a única certeza que a gente tem. Você não vai morrer antes da hora. Você não é peru. Não morrer na véspera, você vai morrer no dia. Mas a pessoa, se você está morrendo no trabalho, olha que bênção. Então, às vezes, aquele indivíduo passou o dia inteiro nesse sol de Cuiabá, para ser mendigo, ele vai direto para o céu, porque não é possível. Ser mendigo num lugar desse, naquele sinaleiro lá, meio-dia, eu falo, Senhor, ele já, né? Aí ele vem se aproximando, você, tá, então baixa um pouquinho, eu digo, né? Baixa, lembra do samaritano, baixa um pouquinho, aí dá uma olhada. Bom dia, meu irmão, boa tarde, boa noite. Aí ele fala, bom dia. Aí eu falo, como é que você... Eu pergunto, como é que você se chama? Aí ele fala, né? Porque aí eu procuro olhar nele, para ele, porque talvez aquele olhar com dignidade, perguntando o nome dele, chamando ele pelo nome, seja a única encontro que ele vai ter naquele dia, fora da casa dele, né? Se ele tiver. Olhar no olho dele, mesmo que você não tenha nada. Às vezes não tem nada. Ô, meu irmão, eu estou sem nada aqui, mas olha, se cuide, viu? Deus te abençoe. Sabe? Porque talvez seja a única palavra de conforto que aquele ser humano teve o dia inteiro. Porque geralmente é assim, já tem gente, eu fico olhando às vezes ali no sinal, já fico fazendo assim dentro do carro, né? Tipo, não, não passa a mão aí, não. Passa a mão no meu automóvel de luxo, por favor. Isso é a sua pobreza danada aí. Eu fico olhando aquilo, eu falo, mas misericórdia, meu Deus do céu, será que a gente está lendo o livro errado? Porque às vezes eu tenho essa sensação, eu digo, será que eu estou lendo? Acho que eu estou lendo, meu evangelho deve ser diferente, não é possível. Porque, claro que tem hora que você não vai conseguir fazer tudo, mas se fizer, faça igual o samaritano. Se entregue no que você está fazendo. Faça com dignidade, dê dignidade a quem está recebendo. E essa caridade, ela não é uma caridade só material. A caridade que salva é uma caridade espiritual. Todos os dias a vida vai te dar chance de você conviver com alguém que vai precisar da sua caridade. São aqueles que mostram exatamente como é que está o nosso coração, se ele ainda está peludo. Esses dias eu até falei, nossa, meu coração ainda tem uns pelinhos. Estava achando que ele já não tinha pelo. Já estava pedra. Aí não, eu estava achando que ele não tinha mais pelo, né? Porque o coração ruim é coração peludo. Então, que eu chamo, né? Eu estava achando que o meu não tinha mais. De repente, uma pessoa lá do meu grupo fez um comentário, assim, né? Que sempre, assim, eu fiquei sabendo. Assim, a pessoa tem uma questão contigo, falou lá. Eu não quis nem saber. Falei, não, tá certo, eu sei que tem, mas deixa quieto. Mas aí eu não estava me encontrando muito com essa pessoa. De repente, eu encontrei. No encontro, o espírito, inclusive. Gente, na hora que eu encontrei com a pessoa, o coração disparou. E eu fiquei sentada, aí, boa noite, boa noite. Aí ela chega, boa noite, tudo bem? Eu tenho muita dificuldade com isso. Mas eu preciso me treinar, porque daí eu fico agressiva com isso. Aí eu fiquei ali, boa noite. Eu falei, ainda bem que ninguém está podendo beijar, né? Então, tchau, boa noite. Ninguém tá... Porque quando pode beijar, aqueles abraços, aqueles beijos que não faz sentido, porque não é verdadeiro. Não é verdadeiro aqui. Então, a pessoa... Aí fizemos lá o trabalho juntos e eu me percebi a metade do trabalho orando para me equilibrar. Olha isso. A energia veio, encontrou com a minha... Olha como que é côncavo e convexo. O que me incomoda no outro tem a ver com minhas coisas também. Aí eu falei, eu vou ver quanto tempo eu vou ficar assim. Até a metade, uma meia hora, 30 minutos. Diga, coração peludo demais, gente. Pelo amor de Deus. Mas depois de 30 minutos, eu percebi que daí eu relaxei, fiquei bem, né? Me soltei e tal, terminou a coisa, a gente foi todo mundo, tchau, tchau, tchau. Aí, quando cheguei, eu vi uma palestra do Divaldo, do Alberto falando sobre conflitos. E fiquei pensando, conflitos são para serem resolvidos, porque os conflitos externos têm a ver com nossos conflitos internos. Eu sei disso. Como psicólogo, eu sei, né?
Que conflito interno teu essa pessoa acionou? Você tem que olhar para essa criança. Daí eu falei com a minha terapeuta, olha, preciso renovar, rever aquele negócio da criança interior aí, porque esses dias ela deu uma chorada aqui e eu tive que segurar. Tive que segurar, né, mulher? Calma, peraí, que dor é essa, né? Por que essa pessoa mobilizou tanto? Vamos lá. Aí ela falou, não, tá, vamos marcar, tal. Então, meus amigos, é o tempo inteiro, o Evangelho de Jesus é esse convite. Todas as parábolas de bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os simples e ignorantes, bem-aventurados os brandos e pacíficos, todas as bem-aventuranças têm a ver com esse homem renovado, com essa criança curada, com esse adulto hoje aproveitando a sua existência no seu propósito maior da vida. E nós que temos esse manancial, não é? Não vamos nos ater apenas ao benefício material, que muitas vezes, ainda mais numa sociedade desigual como a nossa, se fará necessário. Mas nós precisamos desenvolver essa caridade, a prática da caridade, compreendendo aqueles que são testemunho das dificuldades que ainda temos aqui dentro, que vai se caracterizar como um amigo de trabalho, como um cônjuge, como uma nora, como um genro, como um filho, como um pai, como uma mãe, como um patrão. Eles estão no mundo porque nós precisamos. Aqui nós viemos para isso, para fazer acertos de conta. Aí, quando a conta chega, a gente quer postergar ela para deixar ela para depois. Não tem problema. O que compete a você resolver, você irá resolver. Agora, com juros e correções, como quando você deixa de pagar uma conta no banco. Ela vem acrescida depois, porque o que é seu, ninguém pode fazer por você. Embora você não seja insubstituível. Mas o que é seu, somente você fará. E fará com a sua impressão digital. Então, ele fala assim, vós que socorreis os teus irmãos, olha que coisa linda, socorrer de qualquer forma, socorrer calando, perdoando. Olha, perdoar aqueles que são instrumento das nossas dores, das nossas decepções, é de uma grandeza, meus irmãos. Porque perdoar é perder o sentimento de ofensa, de ter sido ferido na sua dignidade, de ter sido ferido na sua masculinidade, na sua feminilidade. Perdoar é perder esses sentimentos para poder doar afeto, ajuda, porque geralmente quem nos fere assim profundamente precisarão da nossa ajuda amanhã. É da lei da vida. Não precisa que a gente se vingue, que a gente fique despeitado. Agora, com essas redes sociais, né? As pessoas falam assim, doutora, vida que segue. Eu digo, E vai seguindo, e posta, e posta, e posta. Eu digo, mas isso não está seguindo nada. Vida que segue é quando o coração está implicado. Hoje, tudo que nós tocarmos, meus irmãos, tem que ser também com o coração. Não pode mais ser só com a nossa razão, que por muito, principalmente a minha geração, era tudo pela via da razão. Prático, objetivo, pão, queijo, queijo. 2 mais 2, 4. Agora, filho, 2 mais 2, vamos ver. Vamos ver. Pode ser 5, 2 mais 2. Agora a gente tem que tocar com a emoção, porque as pessoas precisam confiar. Elas precisam se entregar. E aí a gente foi desenvolvendo mesmo uma paranoia de tanta pancada que a gente foi levando. As pessoas estão muito, sabe, 2 pés atrás com os outros. Às vezes já entra numa relação, já entra numa família assim. Sempre, sabe, persecutório. Como nós ficamos persecutórios? Então, nós precisamos entender
fora dessa ortodoxia que toda religião tem, né? Sair um pouco disso e entrar nesse campo da fé, de crer na nossa força, crer naquilo que a gente quer, na nova construção. Nós queremos pessoas mais verdadeiras, nós queremos processos mais fortes, que eles sejam verdadeiramente atuantes. Chega de ficar enchendo linguiça. Pelo amor de Deus, o Brasil é um país de ficar enchendo linguiça, tudo é bonito no papel. Quando vai para a prática, pronto, desmorona tudo. É um país que precisa de ação, de mãos arando, em todos os sentidos. Então, aonde a gente estiver, pode hoje, não dá para ficar acreditando que a gente vai transformar, mas aonde estivermos, estejamos inteiros, absolutamente comprometidos com o que estamos fazendo. Isso é na nossa família, isso é lá no nosso trabalho, isso é na comunidade, isso é na via pública, e sejamos uma só, isso é no centro espírita, no movimento federativo, sejamos uma única pessoa, em todos os... Esse é o maior desafio. Sejamos uma única pessoa em todos os lugares. Porque é esse passaporte que nós precisaremos quando nós fizermos a nossa viagem. No plano da consciência, segundo Emmanuel, não tem mais. Não. Lá, benfeitor... Minha filha, por favor, fique ali. Não, benfeitor, mas aqui eu... Minha filha, por favor, fique ali. Não tem direito nem a falar. Lá só fala quem fala com propriedade e com verdade. Não tem diz que me diz que, sabe? Lá ninguém tem tempo para isso. O Brasil, a Terra tem muito tempo para mais, sabe essa coisa cansativa que não modifica as estruturas? Então, nós precisamos, meus irmãos, esse convite da própria parábola, do entendimento que muitas vezes vão precisar da ajuda, igual o sacerdote, igual o levita, estavam perturbados, não conseguiram. Quantos de nós, às vezes, nos comportamos como sacerdote, como levita, lavamos as nossas mãos, gente? Quantas vezes? E muitas vezes sabendo que podemos fazer alguma coisa. Só que a gente fala, não, depois não. Não vou mexer com isso agora, não. Depois eu vejo isso aí. E os benfeitores aguardando a nossa boa vontade para o socorro que se faz, muitas vezes, urgente. Humberto de Campos fala muito isso lá no livro, né? Contos e Apólogos. Conta exatamente isso, a necessidade que os benfeitores têm, muitas vezes, de encontrar uma alma generosa para poder fazer uma intervenção, mas não acha, está todo mundo com desculpas verdadeiras. Então, o convite da parábola é justamente essa, né? E Jesus não põe a caridade como uma condição à salvação, ele coloca ela como a única condição. Porque é uma proposta divina combater o orgulho e o egoísmo na Terra. Os nossos problemas, todos estruturais, emocionais, psicológicos, eles estão sedimentados na base do orgulho e do egoísmo. Eu penso primeiro em mim, primeiro o meu, primeiro as vantagens, o outro, eu não dou a importância que o outro precisa. Nós vamos precisar desenvolver a empatia nas nossas relações. Se está colocado para caminhar 1000 passos, vamos caminhar 2000 quando é difícil para nós, porque tem algo a ver conosco. Vamos orar pelos nossos inimigos, aqueles que ainda nos têm, né, em conta de inimigos, que olham para nós, porque as pessoas têm direito de não gostar da gente, ir para a cara da gente. A gente também, às vezes, também não é fácil, né? As pessoas têm direito. Eu vou com a cara de todo mundo? Não preciso prejudicar as pessoas que eu não tenho afinidade. Às vezes, o religioso... Não, eu não desejo mal, não. Aí fica sabendo de uma história lá que o outro aconteceu alguma tragédia. Está vendo? Ó, Deus tarda, mas não falha.
Toma água, eu falo, não fica com esse comentário. Porque esse comentário é um comentário de quem se alegrou com a desgraça do outro. Então, assim, um desejo, mas que Deus o tem. Exatamente. Olha, eu não desejo mal, não, mas eu sei que Deus tarda, mas não falha. Pronto, já estou dizendo, vai pagar, desgraçado. Porque vai mesmo, coitado. Vai mesmo. Né? A nossa ação, ela tem uma reação. Para, isso é da lei, é da física isso. Toda ação tem uma reação. É a lei do retorno. Quer nós queiramos, quer não. Mas é que nós temos uma dificuldade em todos os aspectos de aprender a esperar pelo tempo de Deus. Essa é uma das chagas, sabe, da sociedade. Como nós temos dificuldade de aguardar pelo tempo de Deus, porque você faz a petitória, né? Muita, olha, meu Deus, me ajude e tal. Ok, ele já ouviu, ele não é surdo. Fica lá a criatura repetindo. Ai, conheço uma pessoa que ela vai em todos os centros espíritas, em todos os terreiros, as entidades falam tudo a mesma coisa, e ela fica com raiva porque ninguém diz o contrário. Acredita nisso? A nossa dificuldade... Olha a criança, né? Olha a criança em nós. Com dificuldade de lidar com frustração. 3, 4 aninhos, olha, bem regredida. Que é quando a gente está aprendendo a lidar com frustração e se joga no chão, passa mal, não quer aceitar. Tem muito adulto fazendo isso. Então, tenhamos consciência da nossa condição religiosa. Porque agora é assim. Não é? Eu quero pensar que nós podemos deixar toda essa ortodoxia de lado e trazer para nós apenas avaliar qual é a nossa capacidade de praticar essa caridade aqui proposta por Jesus. Qual é a nossa dificuldade? E, em torno desta dificuldade, trabalharmos, procurarmos. Porque o sacerdote, o levita, que muitas vezes nós nos comportamos assim, precisam de ajuda, precisa ter humildade para pedir ajuda, ou do grupo, ou da família, ou de um profissional, sei lá. Muitas vezes precisamos de ajuda, mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo é tanto que a gente não dá. Imagina eu pedir ajuda, o que é que vão pensar de mim? Vai pensar que você está precisando de ajuda. Nós temos que largar, meus irmãos, vou usar uma palavra lá do norte, nós temos que largar a mão de ser besta. A bestagem. Imagina o que vão pensar de mim. Vai pensar que você está precisando de ajuda, criatura. Todo ser humano na Terra precisa de ajuda. Você é diferente, é? Aprender a pedir ajuda para poder realizar o que a gente precisa. Se a caridade é a primeira virtude e a humildade é a segunda, nós vamos precisar desenvolver. Então, cada um de nós se situar dentro disso, ver quando a gente se coloca como sacerdote, quando a gente se coloca como levita, quando a gente faz igual o samaritano, faz um trabalho de socorro, começo, meio e fim, porque foi isso que o samaritano fez. Ele começou, ele foi para o meio e terminou, e ainda deixou recomendado. Hã? Era herege, não professava religião nenhuma. Então, não é a religiosidade que muda os nossos caracteres, meus irmãos. É o nosso entendimento acerca do que é ser religioso. O que é a religião, como que ela opera na minha vida, na minha trajetória reencarnatória, aonde eu estiver. Aonde eu estiver. Que eu seja a representação disto que eu prego. Senão, vai fazer uma pergunta igual a Fela Moscovici faz. Eu estou querendo enganar a quem? A mim mesmo? Não temos mais tempo para isso. Jesus possa nos abençoar, que Ele possa nos envolver com essa misericórdia infinita, né, desses ensinos, desses ensinamentos. Que ele já, 2000 e tantos anos atrás, ele já entendia que a criatura, quando reencarna na Terra,
ela reencarna com uma bagagem espiritual pesada de outras vidas, mas que muitas vezes, na própria concepção, ele já recebe uma atitude de rejeição de um dos pais. E aí fere-se, né, com a sensação de abandono, com a sensação de não ter sido aceito, e aí ele vai nessa nova trajetória, né, batendo com o que foi no passado, com o que é nesse encontro hoje com esses pais, e leva uma vida, muitas vezes, sem querer validar a sua história. Nós precisamos validar a nossa história. Quem somos nós? Da onde viemos? Quem são nossos pais? Aonde a gente nasceu? Ter orgulho da nossa história. Porque foi essa história que nos trouxe até aqui. Agora, você pode mudar o que você quiser na sua história. Você é o autor do seu destino. Mas nós precisamos ter orgulho da nossa história, da nossa ancestralidade, dos nossos pais, sejam eles quem sejam, nos deram algo que é inalienável, que é a própria vida. Honrá-los só por isso, pela vida que nos deram. Validar a história para poder se apropriar de você, e aí, neste movimento, entre ser o sacerdote, ser o levita ou ser o samaritano, nós possamos ter a consciência plena que essa construção é a construção da nossa salvação ou da nossa tristeza, da nossa infelicidade, da nossa intranquilidade, aqui ou no plano espiritual. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, para que nós tenhamos essa consciência, sabe? Nós não temos mais tempo de ficar pregando, falando. Você quer provar o quê, meu filho? Vá trabalhar, vá fazer a coisa certa, pelo amor de Deus. Vá implicar seu coração, vá pagar seus preços aonde você estiver. É isso que Jesus, os benfeitores, esperam de nós, porque a Terra precisa, né, de lenitivo também, né? Chega de construções arbitrárias. Vamos construir para agregar valor. Muito obrigada, viu, meus irmãos? Muita paz. Todos nós. É eu que faço a prece, tá? Vamos orar. Vamos orar. Agradecer. Senhor Jesus, amigo incondicional das nossas horas, agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, nessa oportunidade bendita do trabalho, Senhor. Obrigada pela honra, Senhor, de falar em nome do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos honrar tudo isso na nossa exemplificação do sacrifício, Mestre, para alcançarmos a caridade, a humildade. Tu sabes das nossas limitações, mas a nossa intenção hoje é verdadeira, Senhor. Então envia os teus anjos de luz a nos intuir a como podemos fazer, a termos humildade de pedir ajuda, de encontrarmos nos nossos caminhos, não apenas, Senhor, as nossas divergências, mas aqueles corações briosos que vêm nos auxiliar, acalentar, nas horas vazias, nas horas de dores, nas horas de testemunhos. Que as tuas bênçãos se derramem sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que se derrame sobre a terra, linindo as dores nos lugares aonde houver dor, desespero, desencontro, desarmonia, falta de amor, aonde houver dor, desequilíbrio, que a tua luz bendita se faça clarão, Senhor. Acolhe os nossos irmãos, acolhe os nossos familiares,
acolhe e abençoa aqueles que nos têm em conta de inimigos, encarnados e desencarnados. E livra-nos, Senhor, do mal que está em nós ainda, daquilo que podemos fazer e atrapalhar a nossa trajetória. Que o nosso anjo guardião esteja sempre a posto para nos intuir. Abençoe esta casa que nos acolhe, os seus trabalhadores, os seus dirigentes, os seus frequentadores. E a todos nós nos conduza na tua paz. Hoje, amanhã e sempre, Senhor. Deita teu olhar de misericórdia sobre a terra, neste momento de testemunhos coletivos. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.